Olá, gente, estamos de volta com outro Pelo Avesso aqui no canal do Paraíba Online. Para nosso prazer e satisfação, estamos recebendo Dom Genival Saravia de França, muito conhecido entre todos nós, amigo e mestre. Dom Genival, prazer tê-lo conosco no Paraíba Online. Eu posso dizer que o meu prazer é maior, precisamente por estar nesse espaço, que aqui é uma geografia, mas eu sei que eu vou a outros espaços nesses momentos que aqui dedico, ou que nós dedicamos à comunicação. Começar a puxar um pouco da memória. Quando o senhor foca na infância, quais são os fatos e imagens que rapidamente vêm à tona? Olhe, aquela de ter vivido a infância, diria assim, no meio da natureza, até porque morava no interior, mas também dessa natureza humana, a família, naquela qualidade de vida, não no tocante às coisas materiais, mas ao bem-estar da convivência. E quando e em qual circunstância houve o despertar vocacional? Eu diria isso, para mim, parece um mistério. Por quê? Eu morava em Alcantil, e mais precisamente ainda no interior. E aquele estalo vocacional, eu diria, como? Eu mesmo me pergunto. Diz assim, Deus me colocou esse germe, né? Essa semente, e a partir de circunstâncias, no caso, a celebração de uma primeira missa em Alcantil de um padre que nasceu lá. Nem sei como ele foi para o seminário. Aquilo me tocou. Enquanto menino, em Alcantil, qual era a imagem, qual era o perfil que o senhor tinha de Campina Grande, que era a grande cidade referencial? Olha, a bem da verdade, eu só ouvia falar de Campina Grande, porque já havia a Rádio Borborema, a Cariri, Caturité, e aquilo para mim, obviamente, mais para frente, quando eu já me entendia de gente, como diz o povo, né? É criança, e aquilo, eu só vim conhecer Campina Grande quando já seminarista, menor ali. Mas o nome Campina Grande realmente sempre foi grande. Né? Perfeito. Se o senhor não tivesse sido religioso, o senhor acha que teria sido o quê? Ou se acha que eu hoje me pergunto? Eu presumo assim, um irmão foi estudar e tornou-se engenheiro. Como essa minha área aí de ciências exatas não bate muito comigo, ou eu com ela, já sei que não iria. Muito provavelmente nessa área de administração, em que pese eu mesmo, já seminarista, eu me perguntava, vendo assim, os administradores, digamos, no universo eclesiástico, mas será que eu conseguiria fazer aquilo? Mas, em síntese, eu sei que ficaria em áreas de humanidades. O que é ser padre, ou o que foi ser padre na década de 60, quando o senhor foi ordenado, e o que é ser nos dias atuais? Olhe, digamos assim, a natureza do ministério é o mesmo, né? Porque é o que vem dos apóstolos, né? A sucessão apostólica do ministério de bispo, de presbítero, de diácono. Na verdade, vamos dizer assim, no aqui e agora, de todos os tempos, aqui ou no Japão, é sempre uma contextualização da vivência do ministério. Obviamente que eu faço o olhar dos meus tempos, inclusive já para tomar aqui padre em Campina Grande, a partir de 1º de janeiro de 1965. E padre hoje, os novos padres aqui do seminário, já em 2024, sem dúvida nenhuma, o ministério continua sendo o mesmo, com expressões pastorais necessariamente diversas, mas com um coração, digamos, missionário que não pode faltar. Como é que se dá essa passagem, até do ponto de vista pessoal, interior, de padre para bispo? Olha, eu vou dizer assim com toda a verdade, de coração. Eu nunca rezei a Ave Maria para ser bispo. Para ser padre, eu botei o joelho no chão, né? Isto é, realmente, para dizer assim, se eu me falava o sacerdócio, eu quis ser padre. E vem a travessia, sei lá, de 13 anos de estudos. Mas eu, já que fui chamado, e aí eu posso aqui contextualizar
rapidamente. Dom Luiz Fernandes, evidente, aí você entrava as tratativas, chamemos uns encaminhamentos, claro, nunca me falou, nunca. Mas eu vim saber, assim, até de uma forma que era para não saber por ali. Em 94, eu soube que estava havendo uma sondagem em torno do meu nome para episcopado. Mas foi quando eu me submeti a uma angioplastia em São Paulo, encaminhado por doutor Antenor Fernandes. E quando voltei, de qualquer forma, fiquei só com a angioplastia. Mas naquele tempo sequer havia estente ainda. E naquele período, então, começaram essas sondagens e duas pessoas, eu não vou aqui dizer o nome, mas assim, Padre Genival, estou sabendo que o senhor, uma carta para o senhor ser bispo, então, por favor, você não pode dizer isso a ninguém. Então, mas Dom Luiz nunca me disse nada, àquela altura, só depois, quando aconteceu mesmo. Então, só no ano 2000, 99, no caso, as sondagens, e no ano 2000 é que veio. Então, se é ministério, se é serviço, eu fiz com aquela generosidade que deve ser própria de quem é padre, de quem é bispo servir. E como é que foi essa comunicação? Pronto, aí Dom Luiz. Vem outra, né? Dom Luiz, eu recordo o dia. Dom Luiz me chama no telefone, dizendo, você podia vir almoçar aqui hoje? Era quinta-feira de Corpus Christi. Dia de Corpus Christi. Ele estava gripado ali. Diz, olha, eu queria que você, vamos dizer assim, amanhã presidisse a missa das 10 horas e a procissão, porque eu estou assim meio gripado, não posso. E outra coisa, eu quero lhe avisar que, aí ele fez essas duas comunicações, não, ele disse assim, Dom Matias foi nomeado bispo coadjutor de Campina Grande. E Genival, nomeado bispo de Palmares. Ele não disse assim, você. E Genival, bispo de Palmares. Aí, Dom Luiz, o que é que você está dizendo? Então, foi nesse contexto assim. Dom Luiz não me preparou para, simplesmente disse. Ocorreu, ele disse assim, olha, a anunciatura enviou uma correspondência para você, mas não chegou em tempo hábil. Aí eu pensei assim, que ele quis associar a data de Corpus Christi para me fazer o anúncio. Foi dessa forma. Eu digo, Dom Luiz, que dizer, né? Deixa eu voltar um pouquinho na história, porque o senhor teve uma passagem forte na educação. Como é que se deu em que contexto a aceitação para ser secretário de Educação de Campina Grande? Pouca gente sabe, ou alguns nem lembram. Foi o seguinte, fui convidado para ser professor de educação moral e cívica naqueles tempos, né? Mas o pedido era a apresentação para que eu fosse no Colégio Estadual de Zé Pinheiro. Surpreendeu-me porque a nomeação veio para o Colégio Estadual Prata. Achei melhor até porque eu estava ali em cima. E dei aulas ali um semestre. Logo em seguida, penso eu que era o diretor-geral do estadual, era o doutor Assis Martins, um juiz aqui de Campina Grande, assim, muito destacado. Eu penso assim, que eu tinha 2 filhos dele como alunos na sala. Eu penso que foi aquele menino que foi informando, que não era meu jeito, sei lá. O que é certo, me surpreendi que ele me convidou para ser vice-diretor do turno da manhã, onde eu trabalhava, dava as aulas. Claro, também aí perguntei a Dom Manuel, ele concordou. Agora, como outro passo para ser secretário? Quando um professor Abdias, que era o Evaldo Cruz, convidou para ser secretário de Educação do município, então ele era diretor do Zé Pinheiro, ele vindo para a Secretaria de Educação, meu nome foi apresentado, não sei por quem, para a direção do Colégio Estadual Zé Pinheiro. Eu posso dizer assim, com muita simplicidade, nunca pedi a nenhuma instância dessa para ocupar função A ou função B. Nem no mundo eclesiástico para estar ali, eu estar aqui tão pouco dentro do campo educacional. Mas o professor Abdias, então, fui nomeado diretor do Colégio Estadual de José Pinheiro. Portanto, deixei a condição de vice-diretor da Prata
e fui para Zé Pinheiro. Com essa vinda do professor Abdias para a secretaria, ele depois, 2 anos e meio, acho que de trabalho, ia fazer um mestrado em matemática em Recife. Penso que foi ele que apresentou meu nome a Evaldo Cruz. Aí, um domingo, ele me chega lá, me convidando. Eu digo, olha, não, eu não decido sozinho, eu ouvi o bispo. Aí, quando eu coloquei para Dom Manuel, ele também disse, olha, eu digo, não, é o que eu vim fazendo, eu estava num colégio. Então, foi por essas vias que eu cheguei à secretaria. Que era o prefeito à época, de Campina Grande. E o passo desse ensino, chamemos atualmente de fundamental, para o ensino superior, para a academia? Olha, nós conversamos há pouco sobre o pioneirismo de Campina Grande em muitas frentes, inclusive esta da educação, no tocante, por exemplo, à criação da URNE, a Universidade Regional do Nordeste, cuja mandatura era a FURNE. Assim, pioneirismo, digo, porque a iniciativa do prefeito Williams Arruda e de Edivaldo Duol, muito conhecida aqui no mundo de Campina Grande. E, naquele tempo, nós não tínhamos um reconhecimento dos nossos estudos de nível superior, chamados cursos livres, por exemplo, filosofia, teologia de seminário. Mas abriu-se uma possibilidade de revalidação dos cursos superiores, cursos livres. E aí a Universidade Católica de Pernambuco abriu um curso, assim, tempos, hoje dá bastante comum, até como o processo ordinário. Naquele tempo, 70, 71, nós fazíamos integralmente, digamos, um mês em janeiro e outro em julho. E deveríamos fazer trabalhos sobre todas as disciplinas que nós estudamos no seminário, com o histórico escolar, obviamente. E eles lá faziam a leitura desses trabalhos. Fazíamos, então, as chamadas disciplinas pedagógicas. Foi assim que eu, depois, com esse curso, já fui convidado também para ser professor da universidade. Doutor Genival, qual foi o Papa, ou qual que mais o senhor se identificou? Olha, eu, quando seminarista, mas, por sinal, ontem, Dom Sérgio, na palestra, fez referência a Pio XII. Olha, eu só ouvia, ia por rádio, né, daquele tempo, jornal que chegava quando, mas como me impressionou Pio XII só pelo que eu lia. Até não havia nem imagem, até, né? Então, Pio XII, até aquele estilo dele, né? Magrinho ali, aquelas fotos dele em oração, concentrado, ia saber. Eu lendo discursos de Pio XII, como me impressionava Pio XII, a saber, ontem o cardeal fez referência, por exemplo, a uma encíclica dele, quando ele foi falando de vai ser aquela Mystici Corpus, dito e feito, né? Então era um homem assim, que chamava assim pela, digamos assim, a cultura. O outro, então já vem João 23, né, como ele falou ontem. Aquele me chamou muito a atenção, João 23, né? Recordo bem, eu estava já nesse caso em Viamão, quando da abertura do concílio em 1962. Lá no seminário de Viamão, fizemos também atos assim relacionados com a abertura e as sessões conciliares que iam acontecendo. Outro Papa que me marcou, fico com muita vontade, quando eu história, já vou para Roma para fazer o mestrado. E assim, também tinha muita vontade de conhecer Paulo VI, né? Ontem, também quando Dom Sérgio falava do Paulo VI, aquele homem sóbrio, reservado, assim, muito interiorizado, me marcou muito, além dos documentos dele, exato por ter sido o bispo, o Papa que implementou, acompanhou praticamente as outras sessões conciliares e o pós-concílio. Aí tinha muita vontade. Eu ia chegar em setembro, mês de setembro em Roma, aí agosto morre o Papa Paulo VI. Né? Aí chego a Roma, veja que coincidência, João Paulo I, ainda hoje eu tenho a imagem dele assim muito. Eu cheguei a Roma numa terça-feira, às quartas-feiras, aquela audiência do Papa, e eu, com outra coincidência, estava vendo uma peregrinação dos padres da Arquidiocese de Natal e Dom Manuel Pereira
se incorporou àquela peregrinação. Então, conseguimos, eles tinham uns bilhetes assim para audiência, e eu já peguei essa graça. Aí vi o Papa João Paulo I assim passando, sei lá, 3 metros. Aquilo me marcou. Na quarta-feira, na quinta de noite, eu morreu, né? Quer dizer, aquilo. Aí vem João Paulo II, eu estava na praça, na hora do Biancaneira, fumacinha lá, né? Então, nesses momentos. O senhor mencionou Dom Luiz Fernandes, que o comunicou da sua sagração episcopal. Que outros bispos marcaram aí a sua vida? Olha, Arimateia, é o seguinte, eu tive 3 reitores bispos, né? O primeiro, Dom Manuel Pereira da Costa, João Pessoa. O vice era Dom Luiz Fernandes. Dom Manuel foi eleito bispo em 1954, ficou ali um tempo como bispo auxiliar em João Pessoa, e posteriormente ele foi, acho que em 1959, ele foi ser bispo diocesano em Nazaré. Aí Dom Luiz se torna um reitor. Quando eu terminei a filosofia, que eu fui para Viamão, o bispo diocesano de Campina Grande era Dom Otávio Aguiar. Então ele me mandou para estudar a teologia em Viamão. E encontro lá como reitor Padre Ivo Lochaite, que depois se tornou Dom Ivo Lochaite. Então eu tive essa graça de ter 3 reitores bispos. Até quando fui nomeado bispo, como eu quis, mas era que os meus 3 reitores fossem meus ordenantes. Dom Luiz pôde, estava aqui, o sagrante, e Dom Ivo veio, mas Dom Manuel não tinha mais condições, as condições físicas, né, e psicológicas. Aos 75 anos, a aposentadoria compulsória dos bispos e arcebispos, e há uma observação, eu diria até uma crítica, de que a igreja, em muitos casos, ao trazer essa regra Sim. de forma horizontal, ela abre mão de muita experiência e de muitos prelados com muito a oferecer ainda à igreja. Como é que o senhor avalia essa regra compulsória da aposentadoria? Olha, quando eu fui estudar, ou quando eu estudei, e mesmo quando eu fui ordenado presbítero aqui por Dom Manuel, o Código de Direito Canônico era de 1917. Aquele código não continha o instituto da emeritude. Um bispo 75 se torna emérito. E somente com o novo código, já nos tempos do Papa João Paulo II. E eu digo assim, eu pessoalmente sou favorável à emeritude. Por quê? Situação A, B ou C pode realmente ocorrer que o bispo já não esteja em condições de... Ao citar o exemplo, não há nenhum demérito. Era assim, o Dom, por exemplo, Dom Acácio estava com 75 anos, mas o próprio clero de Palmares, assim, que ele já não estava com aquele discernimento dos 38 anos que ele passou na Diocese de Palmares. Então, há casos. Então, a lei, nesse sentido, é para todos. Eu sei que há um outro caso, um bispo resiste, mas a grande maioria, e fica com tanta coisa. Eu sou emérito, mas graças a Deus estou aí fazendo o pão nosso de muitas outras coisas. Além dos laços de amizade que o senhor tem de forma ilimitada em Campina Grande, o senhor que reside em Maceió, o que é que o senhor mais sente falta de Campina? Olha, para começar, a água de Boqueirão, né? Que agora é de São Francisco. Que diz que agora é boa, né? Eu perguntei, é ainda mesmo aquela aguinha do meu tempo? Não, parece que a de São Francisco está melhor. Olha, o universo humano, social, educacional. Olha, eu sou leitor do Paraíba Online todo dia. Quer dizer, eu realimento, assim, a minha... Mas eu vou também para o Paraíba, tem um outro, qual é que eu pego lá de uma pessoa polêmica, parece, né? Não, mas o primeiro é aqui. Significa dizer, eu sei que eu saí com os pés, mas não saí com o coração nem com a mente de Campina Grande. Basta dizer que eu, ao sair, eu mesmo me diz assim, não, eu voltarei para Campina, quando é mérito. Mas a minha família, meus irmãos que foram crescendo
continuando o crescimento lá em Alagoas, foram para estudar em Maceió. E ele me disse, rapaz, depois de velho, é bom os velhos estar juntos, os irmãos velhos. Eu vi que foi uma sugestão boa. Então eu posso sempre vir aqui a Campina Grande, né? Então, Arimatea, eu quero dizer assim, na verdade, eu me identifico com Campina Grande. Olha, quando eu viajo por aí, Padre Genival, diga, aquele é de Campina Grande. E me chama Padre Genival em Palmares. Professor Genival, eu fui professor dele, né? Quem alunos que vinham de fora aqui para estudar, não sabiam que eu era particular, professor. Então é assim. Então, em síntese, Campina Grande me pertence continuadamente. Só arrisca alguma coisa na cozinha? Com muita dificuldade ligar o fogão, com muita dificuldade. Para fazer o quê quando liga? Aí é que tá. Eu tenho café, tem tudo lá. Olha, é o seguinte, naquele meu tempo, a gente ia para o seminário, tinha a cozinha, né? Me ordenei, tinha a cozinha, a senhora para fazer. Me bispo, tem alguém, de modo que eu sou 0 quilômetro em cozinha. O senhor tem um recorte histórico vivenciado no Brasil. Essa situação atual de polarização lhe desencanta e o senhor vê alguma luz de superação dessa fase crítica que atravessamos? Olha, eu fico assim. A história ela é muito, como dizer, ela é dinâmica nesse sentido, né? A dinâmica da história. Obviamente, a gente sabe que muitas coisas marcam positivamente, outras marcam dolorosamente. Essas confrontações, né? Depois eu até dizer que agora muitas vezes ir em um ponto mesmo assim, até de conflito, né? Começa assim, primeiro por uma visão estreita, né? Uma leitura delimitada de uma realidade, não um olhar macro, mas sei lá, uma tendência assim, eu fico assim muito entristecido. Isso, digamos assim, no aspecto político, com tantas, né? Nós estamos conhecendo essas coisas. Olha, eu ainda me lembro, era menino lá em Alcantil, lá na década de 50, portanto, na Raio de Chegar, né? Era o branco e o amarelo, né? Argemiro Figueiredo e Zé Américo, parece que era assim, né? Os candidatos do tempo. Mas aquilo era uma coisa sadia, aquele retrato lá na porta da casa, mas ninguém deixava de dar bom dia para o outro, muito menos de agredir o outro. O que a gente hoje está vendo, meu Deus, onde é que nós estamos? Tempos assim de tanto arejamento, de tantas leituras amplas para a gente fazer, aí eu fico assim muito... Mas é o problema, isso também no universo religioso, né? Infelizmente. Mas assim, onde é que está o direito do outro, né? A diversidade, a leitura de um universo realmente hoje diversificado, né? Na leitura que esse resgate das constituições do Conselho feitas com esses 4 dias dedicados aqui às constituições conciliares, meu Deus, a Igreja e o mundo, é isso aí, essa leitura que respeitar. Então eu fico assim muito entristecido, porque eu sei que também em matéria de religião, né, você encontra às vezes, meu Deus, um cristão não católico que não diz bom dia para um cristão católico e vice-versa. Entristece-nos. O que modificou na sua fé com o passar dos anos? Olha, eu dizia assim, eu nunca perdi assim, de vista que a gente vive o momento, né, com as iluminações, com os conhecimentos de cada realidade. Eu diria assim, eu não chego a me escandalizar com isso, com aquilo. Eu sei que o humano está aí, o fenômeno humano está aí, mas quando a gente tem a graça, quando a gente tem a virtude, quando a gente tem a dimensão de fraternidade, isso é superior, né? De modo que essas, não digo miudezas, mas essas coisas assim que fragilizam a vida, a convivência, isso na verdade torna-se assim para nós o grande desafio de a gente gerar unidade. Ainda hoje eu estava lendo um texto de até anônimo, o autor, diz assim, aquilo que gera unidade, quem constrói a unidade sempre tem a paz, né?
Então, esse estado de paz que eu vejo assim, primeiro começam por aquela paz interior, né? Aquela paz do coração, aquela paz da consciência, do conhecimento. Enfim, não é que eu não assimile essas situações, assim, mas, digamos assim, de uma forma entristecida, como não dizer. Mas, na verdade, também nunca perdi, assim, a esperança, porque Deus, como diz assim, domine. Não é no sentido da manipulação, encontre, né? Como não ver, por exemplo, já que estamos aqui, dentro desse fenômeno aqui, desse serviço da comunicação, né? Eu recordo, né, nos meus tempos, a seu convite, eu fazia escrevo aquele artigo. Eu sabia que eu tinha. Dom Luiz também, me lembro que ele dizia isso. Também um arcebispo de Maceió dizia isso. Eu não sei quantas pessoas lêem esse meu artigo. Me lembro que Dom Luiz dizia assim, tudo bem, se era 500 pessoas que liam, mas esses 500 têm um poder de multiplicação, né? Quer dizer, o que é isso? Tão bonito, por exemplo, ontem, né? Aquele resgate, quando digo resgate, assim, vai lá onde está o artigo de Dom Luiz, torna isso aqui uma obra, né? Alguém vai. Dom Genival, a compulsoriedade sobre a qual falamos há pouco dos bispos leva a sair da vitrine, da condução pastoral de determinados agrupamentos católicos. Isso, de certa forma, abre a porta da solidão? Olha, eu diria assim, depende de cada pessoa, penso eu, né? Quer dizer, entendo eu. Eu, por exemplo, no meu caso, digo assim, mas tudo bem, eu já sei que algo é inerente ao ofício. Se eu não estou mais no ofício, nada mais normal que o foco aí os flashes estejam em outra pessoa. Agora, eu entendo aí que está muito ao lado da maturidade também humana, né? Sem falar da maturidade espiritual. Mas o que você coloca é uma realidade. Alguém fica em crise por não estar mais, né, naquele lugar, né, aquela função. A gente que é cristão, que é católico, no caso, eu sei, por exemplo, Dom Luiz, aquela sobriedade dele ali, não, seguramente nunca entrou em crise porque sabia que se tornaria meta, até porque ele pediu um coadjutor. Eu digo assim, Ari, quando eu vi assim Dom Luiz, eu me perguntava, só para mim, nem dizia para ninguém, por que é que eu em alguma coisa penso diferente de Dom Luiz? Não é que eu quisesse ser fotocópia, não. Diz assim, mas se ele tem esse ângulo e eu estou com esse, o porquê? Eu digo, eu já vou procurar me aprofundar, porque eu sabia da lucidez dele. Então, em síntese, é isso aí. Deixa eu fazer um retornozinho rápido. Terminando perguntando qual é o prato preferido, mesmo não cozinhando? Ah, mas esses daqui nordestinamente, um bodinho faz bem, né? Um cuscuz, não precisa ser todo dia. Alguém que não passa sem cuscuz todo dia. Bom, coisa frugal mesmo, aí sem nenhum café, sem leite, por sinal. Pronto. Livro de cabeceira para ir para o resto da vida. Olha, digamos assim, o livro da sabedoria, sem falar os evangelhos, obviamente, mas o livro da sabedoria, dos provérbios, meu Deus, quantas situações de vida está ali, né? Em dia para nascer, para morrer, para ler, para ouvir, né? Para dormir, né? Tanta coisa aqui, coisas de Deus pelas mediações humanas, né? Chega a nós. E para fechar nossa conversa, qual é a música que é a trilha sonora de sua vida? Olha, interessante. Não é que eu diga aquela, mas eu sei que me faz muito bem, por exemplo, uma música clássica, Jesus, a Alegria dos Homens. Eu não sei mais nem a letra em alemão, mas nenhum. Não, basta a música, né? Um pangelíngua, meu Deus, aquelas cantos de Santo Tomás de Aquino, aquelas letras. Então, eu viajo aí pela estrada, sei lá, procuro se é para ser mais dos tempos, mas de vez em quando eu boto aí forró do Zé Lagoa, para eu me lembrar do Campina, entendeu como é? Coisa assim. Mas então eu tenho, assim, conforme a circunstância. Quero agradecer a Dom Genival ter aceito o convite para participar desse Pelo Avesso. Dom Genival, que é nosso colunista do Paraíba Online, e que é um prazer para todos nós contar com sua
colaboração periódica. Muito obrigado pela entrevista. Olha, eu vou só lhe, já que você falou no jornal, nesse artigo, se me permite. Eu sabia, como eu falei assim, quem é que lia artigo? Eu sei que havia. Aí eu tinha uns leitores aqui assíduos, homem, que família admirável. Epaminondas Braga, Dona Lozinha, né? E vai, não vai. Diz assim, eu mandava artigo, eu fazia um corte ali pelo tamanho, e às vezes no corte não ficava. Eu digo, olha, Epaminondas, aquele ano não fui eu não, viu? Porque eram pessoas assim que leem, mas lia assim, com os olhos também na gramática. Coisa assim, é para dizer que me fez muito bem também, porque assim, eu sei que a comunicação escrita, os latinos já diziam, as palavras voam e os escritos permanecem, né? Então, a igreja ela nunca pode abdicar da comunicação oral, da comunicação escrita. Porque o reino de Deus também é tempo, também é história. Muito obrigado. De coração, fico feliz.